Olha, é exatamente isso. O fato de eu ter tido uma escola de economia real, para mim não existia captação com PPT. Não, eu preciso pegar o meu dinheiro, colocar, fazer, mostrar que fiz, depois só falar, olha, tá vendo esse aplicativo que tá aí na sua mão, que você baixou e a gente já fez? Isso aqui precisa escalar. Então, foi isso que eu fiz. E, por um lado, é extrema... Não vou falar que é errado, porque não existe certo e errado, mas foi muito difícil. Mas eu não sabia, realmente, era ignorância da minha parte. Eu não sabia que dava para fazer de outro jeito. Para mim, PPT era coisa tipo Ike Batista, não era entendeu? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pietro, sócio da Fisher Venture Builder, uma cofundadora de startups, e esse é mais um episódio do Projeto Venture, uma coprodução da Fisher e da Snack, para contar sobre a evolução e a história do empreendedorismo digital no Brasil. No episódio de hoje a gente conversou com a Stephanie Fleury. A Stephanie começou a trabalhar aos 13 anos, aos 15 ela entrou na faculdade, aos 19 ela estava efetivada onde trabalhava, montou uma agência de turismo, trabalhou na TIM, na Oi, trabalhou na Digital Group, na Cisco, lá no Vale do Silício, e mais recentemente ela fundou a Dindim, uma wallet que foi vendida para o Bradesco no final de 2020. Ela conta todo esse processo de venda e como foi construir uma startup do zero sem nunca ter empreendido digitalmente, todos os percalços de fundraising, crescimento e também sobre o papel da mulher nesse nosso ecossistema. O episódio de hoje está muito legal, espero que vocês gostem. Bom, hoje, Stephanie, obrigado pela presença, por aceitar fazer parte desse projeto. Obrigada a vocês pelo convite de novo, é sempre um prazer estar aqui conversar com vocês, que é sempre muito diferente e papo aberto. Obrigada de novo. É verdade, a gente teve uma conversa lá atrás já, tá no nosso canal do YouTube, e era uma conversa um pouco diferente. Hoje a gente vai falar um pouco mais de ecossistema, do empreendedor em si, mas pra gente começar assim, a Stephanie de 13 anos imaginava se tornar empreendedora, lá quando você começou a trabalhar com a sua mãe, se tornar o que você se tornou hoje? Olha, engraçado, eu comentei isso um outro dia que eu estava em alguma entrevista ou algo do tipo e me perguntaram se eu sempre quis ser o que eu sou hoje e eu me lembro... sempre vivi muito em avião para lá e para cá, meus pais se separaram e eu fui morar no Rio, era de Goiânia, então eu sempre tive muito isso. E eu ficava vendo mulheres, homens, não importa, para lá e para cá, em avião, em sala de embarque, com passos, assim, bem executivas, assim, e tipo, eu olhava para aquilo e achava incrível. Então, assim, não necessariamente empreendedora, mas executiva de uma forma, seja da minha própria empresa ou de alguma outra. Então, é curioso porque é uma coisa de criança, assim, sabe? Então, eu imaginava algo similar, sabe? O pessoal imagina ser astronauta, você executiva. Então, sempre esteve, assim, em algum lugar, assim, de mim, tanto que foi a faculdade que eu fiz, foi administração de empresas, foi uma prova, um curso, uma faculdade, aquilo era muito claro pra mim que era aquilo que eu queria, sabe? E aí você começou a carreira e aí você foi trabalhar no mercado mais tradicional, digamos assim. Então, eu, na verdade, dos 13 aos 18, eu trabalhei com a minha mãe, então, que é uma empreendedora nata, é a minha grande referência. E durante o tempo todo ali, descobrindo de tudo um pouco, mas administrando uma empresa. Começou super pequena, depois um pouco foi crescendo e tal. Passei por vários estágios aí, não era uma startup, mas foi scaling up, né, ali com o tempo. E aí depois eu comecei a carreira executiva de fato e vivi o meu sonho de criança, assim, que era... Com a minha mãe eu já vivi um pouco, que a gente vivia indo em feiras em São Paulo, a gente morava no Rio, mas em São Paulo, em Nova York, em Paris, então rolou um pouco disso de viajar e tá, sabe, pra cima e pra baixo. E aí depois, na carreira executiva, quando eu comecei em telecom, tive bastante disso também, assim, viajei o mundo, conheci de Índia, a Suíça, a Peru, a Argentina, tipo, já viajei bastante ali na minha área e também me senti ali a grande executiva ali, mas... E quando foi esse momento que você falou, putz, agora não, eu vou empreender? Sabe que foi depois que eu tive ali 10 anos de carreira em telecom, eu falei, bom, acho que não quero mais,
não acreditava, mas era um momento também de muita transformação no mundo de telecom, porque aí os telefones manufaturados na China, aquela coisa, e aí veio o iPhone, então tudo parecia que era só sobre o smartphone, menos sobre o serviço, enfim, eu quis trocar. Aí eu tentei editar o meu currículo, que eu acho que hoje em dia seria muito mais fácil, mas isso foi, 2006, não sei, já tem uns 15 anos aí, e tentei fazer um deparo, assim, né, bom, o que eu fiz nos últimos 10 anos na minha carreira, mas o que de soft skills, que também não se falava tanto tempo atrás, assim, e o que aquilo poderia ser usado numa nova área, né. E eu tinha paixão por eventos, meus aniversários eram uns eventos, eu sempre organizava tudo para todo mundo. E eu falei, acho que eu quero trabalhar com evento, mas vamos tentar, né? E morava no Rio ainda, mandei e-mails para várias agências de evento aqui em São Paulo, peguei avião, vim para cá, bati na porta de muita gente e tal, e não consegui nada. Eu falei, bom, então eu vou abrir a minha. E aí foi isso que começou essa parte de empreendedorismo, assim. Eu não tinha CNPJ, não tinha capital de giro, não tinha nada, mas eu fui na cara e na coragem e fiz um primeiro grande evento, foi na praia do Leblon, assim, então um evento que dependia de São Pedro, ele amanheceu meio enfurecido, choveu horrores, e na verdade meio-dia abriu um sol incrível, eu tenho esse evento como um grande referência na minha vida, e foi assim que começou. Mas a sua atitude sempre foi muito empreendedora, né? Eu não tinha pra mim que não era possível, assim, vamos lá, né? Assim, tem que dar certo, sabe? Quando você não tem muita opção. Sim. E eu não queria seguir ali em telecom, e hoje é muito curioso, porque depois que eu entrei em fintech, eu olho pra trás e vejo que as telecoms eram pra ter sido as maiores fintechs do Brasil e do mundo, porque com a grande base de usuários que eles têm, acho que hoje estão olhando com bastante carinho para isso. Acho que a gente tem um case bom aí com a TIM, que fez um bom trabalho com o banco, mas eu não queria estar mais aquilo, então eu tive que me reinventar, então tinha que dar certo, e deu. E ali eu fui aprendendo, né? O primeiro evento eu tive ali um anjo da guarda, que era uma amiga, né? Que virou amiga, enfim, que eu tinha conhecido no MBA ali de gerenciamento de projetos na PUC e tal, e ela trabalhava com evento. Eu falei, cara, quero fazer, vamos fazer junto? Deu tudo muito certo, a gente ficou ali um tempo ainda, e fui empreendendo, foi dando certo, então você vai caminhando, né? Você se remetia ao contexto com a tua mãe e via a tua mãe como referência? Ou tinha outras pessoas também? Não, minha mãe é a minha grande referência até hoje. Eu carrego alguns aprendizados, assim, algumas frases, e repito hoje para minha equipe. Minha mãe fala, para saber mandar fazer, tem que saber fazer. Porque senão você não sabe o que perguntar, o que cobrar e um monte de coisa. Então, eu me criei profissional dos 13 aos 18, depois, obviamente, dos 18 aos 22 em outras situações e tudo mais, mas é a minha grande referência de tem que dar certo, né? Então, assim, separe, vai fazer tudo de novo, numa cidade diferente que você não conhece ninguém. Eu acabei fazendo isso em cidades diferentes, países diferentes, culturas diferentes, e é muito do tipo, vai que dá, é possível, sabe? E até hoje eu penso assim, eu brinco, como eu trabalhei em telecom e depois em finanças sem ser de fim nem tech, né? Eu me considero uma super outsider. Eu brinco que eu não sabia que era impossível, sabe? Porque se eu soubesse, por exemplo, eu não pararia para fazer uma operadora, uma MVNO, que a gente chama, né? Uma operadora virtual, digital, igual existe hoje. Por saber as entranhas e saber quão difícil era. Bobinha, fui lá e me meti em fazer um banco, né? Mas eu não sabia quão difícil era fazer um banco, então eu fui fazer. Às vezes a ignorância é uma bênção, né? Mas esse é um elemento bem claro mesmo, assim, de empreendedor, que desconsidera o tamanho do passo que está dando e vai desbravando, né? É isso, a gente vai descobrindo os problemas, as dificuldades, mas uma vez que você já deu o primeiro, o segundo, o terceiro, fala, cara, você acha que só tem mais 5? Então, assim, falta menos, né, do que ir para trás. Então, vamos, né? E tem que dar, sempre na história de que tem que dar certo. E eu acho que um dos pontos também é porque no Brasil existe uma tolerância muito baixa ao fracasso. Então, existe muito medo de não dar certo. Por isso que a única opção é dar. E em outros países, enfim,
Estados Unidos, Europa como um todo, enfim. Existe até o culto ao fracasso. Tá tudo bem, vai lá, erra, você tem dinheiro para errar, volta aqui com outra ideia que a gente já viu que você vai ter aprendido, investe no empreendedor, né? E aqui não, então a minha única opção era dar certo, né? E você acha que essa percepção sobre o fracasso ela tem mudado recentemente? Olha, eu vi, assim, não, mas eu vi até uma vez, acho que até o Thales, numa entrevista, falou assim, bom, eu tive o primeiro case ali com a EasyTaxi, se as pessoas acham que a pressão para o segundo é menor, de certa forma não é, porque senão vão falar que foi sorte, né? E não porque realmente você consegue. Então, eu não acho que está mudando, mas eu acho que tem mais dinheiro, o mercado tá, acho não, fato, tem mais dinheiro, o mercado está mais maduro. Quando eu comecei, realmente quase não existiam mulheres ali, fintech, a gente se chamava de femtech, porque eram 3 fundadoras mulheres, sim, era a única fintech no Brasil que realmente tinham 3 mulheres à frente. Só acho que hoje você tem mais dinheiro para errar, mas se aquilo vai ser encarado como deu certo ou deu errado, se deu errado, então não são boas para fazer ou não são bons para fazer, eu não sei. É engraçado que às vezes as pessoas contam quantas fintechs ou startups tem, mas não ficam contando quantas morreram. Porque quem não deu certo não fica aparecendo, então, me ferrei, né? As pessoas sempre tentam contar a história de uma outra forma, porque existe ainda aqui, pelo menos, esse lance de tipo, se deu errado, sabe? Isso de fato não tem número de fundo. Você pega o fundo. Cara, o negócio morreu, simplesmente sai da página. Ninguém fala nada. Ainda tem bastante esse... Mas, então você teve uma primeira jornada empreendedora mais real, com eventos. E como que você passou para Din-Din? Então, foi super curioso também. Eu estava, depois de eventos, ou em paralelo com eventos, eu acabei abrindo uma mini agência de turismo ali para Friends and Family. Empreendendo de novo. Então, foi em paralelo, super, porque, de novo, eu sempre organizava muita coisa para todo mundo, os meus carnavais, réveillons e etc. Sempre viajava muito, as pessoas queriam estar onde eu estava. E aí, às vezes, ganhar só o meu já não era suficiente, porque eu estava perdendo muito tempo com aquilo. Aí eu falei, deixa eu abrir aqui uma, né? Meu apelido é Tete, então eu chamava Tete Tour, super inovador e tal, mas era uma brincadeira, na verdade. Lá vem a Tete, a entourage dela, né? Então, bota o meu nome mais 15 para vários promoters que eu conhecia no Rio e tal, e virou uma piada. E um belo dia, um amigo meu que trabalha com turismo há anos falou assim, por que você não abre a sua agência? Eu falei, imagina, Gustavo, super difícil, aquela coisa e tal, né? Ele, não, hoje já é como se estivesse buscando uma passagem online, é super possível. Eu falei, então vamos testar. E eu brinco que isso foi meu grande projeto de marketing pessoal, assim, foi como eu conheci muitas pessoas. Em São Paulo tem gente que meu telefone ainda tá salvo como Tete Tour, assim, ainda me conhecem com esse super apelido. E como nada na minha vida, uma porta sempre levou outra janela que abriu outra porta, nunca foi... sabe, ali, reto, aquilo vai te levar de A a B, não, Z me trazia, não era, e eu nunca fechei, assim, eu sempre fui de abrir muitas, nunca fechei nenhuma, e sempre topei tudo, quer me ajudar aqui, vambora e tal, e numa dessas eu fui eu fui acompanhar, enfim, era um Halloween em Nova York. Eu acho até que eu já contei essa história aqui. Era internacional. As viagens, tudo, nacional, internacional. Foi você que começou com a história de Réveillon em Milagres. Cara, eu não comecei não, mas já vendi bastante. Carnaval de Salvador, camarote da número 1 no Rio, tudo. Então, já fui em todos esses. E Halloween, né? E Halloween era um sonho, eu nunca tinha ido. Aí eu falei, o pessoal ia e eu falei, quero ir. Aí sempre conhecida, assim, fui num desfile, aí na festa, acabou o desfile, fomos pegar um Uber, tinha alguém indo pro mesmo lugar que eu ia, vamos junto, vamos. E aí conheci, tô indo pra Nova York no Halloween, vamos? Eu falei, vamos. E aí eu fui.
Lá pelas tantas, a gente foi numa festa que era um secret spot no Brooklyn, assim, e era tão secret que a gente nunca achou o endereço da festa. A gente gastou $60 pra ir, eu vestida de Mulher-Aranha, a outra vestida de bruxa, a outra de sei lá o quê, $60 pra ir, mais $60 pra voltar. E a Juliana, que era amiga da Ju, que também era Ju, enfim, que morava em Nova York e tal, no final dos 120, pesado, né? Hoje em dia super, mas já era. Ela falou, galera, não vou pagar sozinha, né? Então, assim, just Venmo me. Aí eu, oi? Aí eu, Venmo me. Eu falei, então, do que você tá falando? Ela, Dur, era brasileira, morava lá. Sim. Eu veio Dur, não tem Venmo no Brasil? Eu falei, não, o que é? E aí ela me explicou o que era e eu, pronto, achei o projeto da minha vida, né? E aquilo me apaixonei na ideia que era o Venmo, um aplicativo nos Estados Unidos, rede social de pagamentos, pagar e cobrar amigos com um clique e aquela história toda. Eu era early adopter, assim, de tech, sempre fui geek freak, assim, um pouco. Mas eu, assim, gente, todos os termos, pode imaginar. CAC, LTV, UI, UX, tudo. Eu não sabia absolutamente nada disso. E aí eu voltei pro Brasil e comecei a dar um Google, né? E que aí, ano, mais ou menos? 2015. Isso foi outubro de 2015. Então eu cheguei no Brasil, passei ali uma semana, cheguei, sei lá, 3, 4 de novembro. Muita pesquisa, descobri o termo fintech, falei, Venmo é uma fintech, ok, entendi. Aí, tarará, papapá, fui descobrindo algumas coisas. Eu falei, cara, eu quero fazer isso da minha vida. Foi tão simples quanto isso. E aí eu pensei no nome. Eu tenho um irmão de 14 anos, hoje ele tem 14, então, né, isso foi há 6 anos atrás. E era literalmente assim, meu irmão tinha 8 e minha avó 80. Então eu falei, do 8 a 80, quando eu pensei no nome Dindim, a minha avó entendia e o meu irmão com 8 já entendia. Eu falei, achei o nome. Fui lá, registrei, eu já era, assim como era geek freak de aplicativos, tecnologia, eu sempre pensava em nome. Eu adoro fazer naming. Podem me contratar. A gente tem uma lista aqui. Nossa, eu amo fazer naming. E como eu já tinha agência de eventos virou uma agência de live marketing, então a gente vivia também de criar eventos e precisavam ter nomes bacanas e tal. Então eu adorava fazer isso. Pensei no nome Dindim. Quando eu defini isso, então, como eu sempre pensei muito em nomes, eu sempre registrei. Meu registro.br, meu GoDaddy tem pelo menos uns 50, que ali eu acho que essa é uma boa dica, né, pro pessoal. Vai pensando no nome e vai registrando. E vai registrando. Ou checando se tem, né? Valor, exatamente. Então, eu vou guardando ali, alguns eu vou deixando pelo meio do caminho e tal. E aí, registrei. Então, assim, minha primeira dica, pensa num nome, um nome bom, registra que a empresa nasce. Pega uma logo, pode ser no 99 Designs, algum designer que você conhece e tal. E aí o Dindim nasceu. Como assim? Prints do Venmo. A Juliana, que morava em Nova York, veio a ser minha sócia, que a gente se conheceu no Uber, indo pra essa festa que a gente nunca foi. Que é uma amiga de uma amiga. Amiga de uma amiga. E aí, assim, a gente ficou... Ela, não, porque eu já tô fazendo um aplicativo. Ela estudava na NYU. Já tô fazendo um aplicativo aqui. Quando ela falou, já tô fazendo, eu achava que ela era dev. A gente ficou 2 meses e meio achando que ela era dev. Ela não era dev. E no final eu falei, cara, se você não é dev, assim, a gente precisa achar um dev. E aí a gente... Ela achou um dev na NYU, não sei o que trabalhava lá, que estudava lá. E a gente falou, então tá, vamos contratar e tal. Eu sei que a ideia, ela virou minha sócia, veio a Bruna, que também eu conhecia daqui, também de festa, tudo da balada. E aí ela trabalhava já no mercado financeiro, então, assim, automaticamente CFO ali e tal, ajudando, no começo part-time, depois virou full-time, a Ju estudando, né, no IU, e eu ainda tocando as minhas 2 empresas. Então, cara, vamos, manda os prints aí. A minha designer da minha agência de eventos virou uma super UI UX, aprendendo na marra. Sim. A primeira versão das telas do Dindim era um horror, assim, horríveis. Eu olho para aquilo e falo, meu Deus, a famosa história, se você não tem vergonha, né? Da primeira versão, então não tá bom. MVP total. É o nosso NPV.
Eu não passar vergonha. Então. Às vezes passa um pouco. E é até curioso, assim, a primeira logo ela era super quadradinha na ponta, tipo cifrão, mas quadradinha, escuro, porque a gente precisava passar seriedade. A gente estava lendo um pouco sobre o fintech, a desconfiança que existia. Então a gente tem que ser sério. 1 ano e meio depois a gente arredondou, coloriu, ficou claro e tal, para tentar ficar um pouco mais moderno, já seguindo também um pouco das tendências. Eu sei que aos 40 do segundo tempo, a gente já estava 85% do projeto pronto e pago. E o cara da NYU não conseguiu terminar na hora que ele tinha que integrar com a adquirência no Brasil, a API aqui, nananã. Ele simplesmente deu uma mini surtada, nunca terminou o app, não voltou para pegar o resto do dinheiro dele, entregou as 30 mil linhas de códigos na época. E eu falei, bom, o que eu faço com isso, né? Não sei, eu não conhecia um simples desenvolvedor. Aí comecei a dar um Google. E era pra gente nascer a tempo das Olimpíadas. 2016. Então isso a gente já estava ali em julho de 16. A ideia era nascer justo pra gente ficar nessa compra e venda de, eu não vou no dia tal, deixa eu te vender. Assim, a gente estava vislumbrando um pouco esse momento para tentar dar uma testada no app e tal, né? Aí o cara sumiu, eu falei, bom, aí eu comecei a dar um Google para saber se eu achava alguém. Aí eu achei uma software house em Alphaville que atendeu meu telefone fixo às sexta-feira, 5 da tarde. Eu falei, bom, essa galera aí merece. E foi assim que eu comecei, e aí o CTO se juntou a nós numa história curiosa também, que a gente lançou em novembro, então 1 ano depois, novembro de 16, foi ao ar o app. Pós-Olimpíada, passou a Olimpíada, não conseguimos e tal. Eu entreguei um dos meus últimos projetos de evento durante as Olimpíadas. No dia seguinte que a Olimpíada acabou, me mudei para São Paulo, de mala e cuia. A Juliana já estava voltando de Nova York, então assim, largou o American Dream também, de certa forma, em vez de ficar lá, uma universidade super conceituada e tal, postou tudo no projeto também. E a gente lançou dia 29 de novembro nas lojas, né? Google, Apple e tal. Eu não tenho filho ainda, mas eu imagino que a sensação de alguém falar que seu filho tem cara de joelho parece um pouco do que eu senti no dia, sabe? Porque veio no primeiro dia, eu nem imaginava que as pessoas enxergavam. O amor dos usuários você viu em primeira mão. Nunca assim, eu sou geek freak, mas não tão freak, eu não fico ali procurando aplicativos de banking, né? E aí, assim, juro pra vocês, acho que foi primeiro dia, primeira semana, algo do tipo, veio um comentário na Google Play falando, a ideia é boa, mas o aplicativo para ser bom precisa melhorar muito. Caraca, sério? Tem 1 semana de vida e tal. Eu falei, deixa eu ver quem é esse cara aí. Aí deu um Ctrl+C, Ctrl+V no nome dele, saiu o LinkedIn, vi que ele era desenvolvedor. A gente entrou em contato com ele e falou, a gente concorda com você, o aplicativo para ficar bom tem que melhorar muito, você não quer vir? Longa história curta, ele veio, ele é meu grandíssimo amigo até hoje, meu sócio, CTO, fez o exit junto com a gente, ele entrou no time desse jeito. Ou seja, o pessoal engaja, critica. Critica, vai que você acha uma maluca igual a mim que vai te contratar. Mas quando você começou, parece assim que a tua cabeça é muito intuitiva, né? Você vê onde tem oportunidade e você vai desbravar essa oportunidade. Mas o que você avalia de oportunidade, de riscos e também de competências que você tem junto ao seu redor para executar essa oportunidade? Olha, eu acho que tem que ser complementar. Algumas coisas serem iguais, até ok. Inclusive, você é melhor do que eu nisso, eu sei fazer também, tão bom e tal. Eu acho que a nossa grande sorte, porque é isso, né? São pessoas completamente aleatórias da minha vida, não é que eu tinha, estudei junto, conheço há 10 anos e tal. As chances, inclusive, disso dar errado são altíssimas, porque você não conhece valores, você não conhece família, você vai conhecendo aos poucos, né? Então, eu acho que a grande sorte que a gente deu foi que realmente as nossas skills eram extremamente complementares e os valores eram muito parecidos, assim, sabe? Assim, iguais, vamos dizer, né? Mas, tipo, tudo, de família, de ambição, até onde vai, até onde não vai e tudo mais.
de resiliência em especial, porque realmente é muito difícil e, tipo, o mercado hoje é muito aquecido, mas ele está estabelecido. Há 5 anos atrás, 5 anos atrás, tava muito mais as chances de você ser um founder do que hoje é um unicórnio wannabe, ou pelo menos, né, uma série, era muito alta. Então, realmente ter pessoas ali num grupo de fundadores que apostavam a vida para estar junto, e eu falo que é o meu primeiro sonho, né? Teoria, que tive ideia, não sei o que, eu que botei grande parte do dinheiro fazendo bootstrapping durante muito tempo. Você ter ali pessoas que compraram um sonho com você e não desiste, é winner, assim, sabe? É um diferencial. Sim. E sem briga. Desentendimento entre sócio e tal é normal, mas a gente também sempre foi muito alinhado. Até quando quer sair, quando não quer sair, a gente fala, pô, mas vamos tentar. E se for pra sair, vamos sair junto, entendeu? Sim. A gente afunda o navio junto e vamos também junto. Ou fazer outra coisa, indicar um pra lá, um pra cá, mas vamos junto. E a gente, graças a Deus, chegou junto aí até o final. E que nessa passagem então você empreendeu lá atrás com a sua mãe, economia real, agência e eventos, economia real, turismo, e aí você virou digital. Você falou, não sabia o que era fintech, não tinha nada de tech. O que você percebeu de competências diferentes e também de o ecossistema, assim? Porque a gente tem uma jornada hoje muito bem estabelecida, de VC, de captação, de papéis bem definidos de anjo. Como foi para você sair desse mundo real e cair nesse mundo digital? Olha, eu acho que o que eu mais senti dificuldade, porque assim, você não nasce CEO, né? Você se cria, você aprende, tudo mais, assim como várias outras também, né? Mas eu acho que as skills realmente, as habilidades, a nova economia, a história do marketing digital, então eu achava que eu ia conseguir escalar independente do digital, porque eu nem conhecia como que era fazer aquisição de usuário, tudo, as palavras, né? Aquisição, ativação, eu não sabia nada disso. Isso foi um peso muito grande durante muito tempo. E eu me cobro até hoje, assim, cara, como eu errei. E aí, às vezes, eu fico também em momentos de self-punishing, né? E também me perdoando, assim, cara, quase ninguém sabia. Aí eu ouço podcasts, assim, hoje eu vejo um cara... Acho que o Ariel da 99 falou alguma coisa, não, porque era lucro real e a gente tomou um expor do investidor. Assim. Essa parte eu super sabia. A empresa era redondíssima no esquema tributário correto e tudo registradinho, papapá. E tinha outras coisas que a gente não conhecia. Mas também, e como tudo cresceu muito rápido, a gente não está falando de 15 anos atrás, está falando de 5. E eu falo, não, mas tá tudo bem. Algumas pessoas vieram dessa área, então conheciam, então tá tudo bem o fato de eu não ter conhecido. E o fato de eu nunca ter conseguido, tipo, colocar, né, você tinha que ter um co-founder, assim, com essa skill do digital e tudo mais. Então, eu acho que essa parte de ter profissionais hoje, que é a primeira geração. A outra, talvez a de 10 anos atrás, ou a de 5 que já estava ali, ela, na verdade, é a geração que criou isso tudo. A primeira geração que, de fato, está aprendendo e criando junto, porque está tudo mudando, ela é de agora. Então, essas habilidades da nova economia, data science, BI, não sei o quê, e digital, e aquisição, e performance e tal. Então, antes era live marketing e venda, eram os 4Ps, hoje existe 89 Cs, Ps, tudo. E as pessoas estão se criando nisso ainda, né? Então, em termos de habilidades, assim, de competências, eu penso isso. E aí, hoje que está se falando de soft skills e tudo mais, mas de ecossistema, eu vejo uma mudança sem tamanho, assim, é completamente, e eu acho que não é porque eu não conhecia, eu frequentei alguns eventos, assim, não existiam existiam algumas aceleradoras, mas mesmo assim, toma aqui 150 mil por 10%, eu falei, mas como assim? Por uma fintech, não faz sentido, vocês precisam avaliar o potencial de cada uma e não dar um cheque específico e tal, que valha para todos, e tudo, assim,
VCs estão evoluindo, os cheques estão evoluindo. A gente vê hoje cheque de 200 milhões de pre-seed, de Series A. Você fala, como assim? A gente estava conversando isso hoje à tarde com o time. O pessoal perguntou, mas um cheque de tanto, é que estágio? Eu não sei mais. Não sei, tem seed de 200 milhões. Depende se você veio de investment banking, depende se você estudou numa segunda jornada, track record, segunda jornada, depende se você conhece alguém, se o time de fundadores tem meia dúzia de gente que também tem. Se inclusive com quem você está captando valoriza talvez o fracasso, inclusive o sucesso e tal. Tem gente que inclusive critica uma saída antecipada. Mas antes da Series A, então não sei o quê. Então tem tanto... Mas dá para ver que o mercado, apesar de ter grandes números se apresentando, ele ainda está em formação por causa dessas diversidades mesmo na mesma rodada, com startups meio comparáveis, as rodadas ainda estão muito dispares, né? E é exatamente isso. Então não tá meio bagunçado o mercado, né? Mas voltando até isso, essa parte de funding, você foi muito formada na economia real e que a gente, na economia real, olha para fluxo de caixa, sustentação do business, bootstrapping, ele se pagar e a economia, o business ficando estabelecido já é um sucesso, e daí crescimento dosado, com alto funding, né? E isso é totalmente diferente do que tudo isso que a gente está narrando do cenário de startup. Como foi, né? Conta um pouquinho, quando você se tocou que o jogo é diferente de funding? Olha, é exatamente isso. O fato de eu ter tido uma escola de economia real, para mim não existia captação com PPT. Não, eu preciso pegar o meu dinheiro, colocar, fazer, mostrar que fiz, depois só falar, olha, tá vendo esse aplicativo que tá aí na sua mão, que você baixou e a gente já fez? Isso aqui precisa escalar. Então foi isso que eu fiz. E por um lado, não vou falar que é errado, porque não existe certo e errado, mas foi muito difícil, mas eu não sabia, realmente, era ignorância da minha parte, eu não sabia que dava pra fazer de outro jeito. Pra mim, PPT era coisa tipo Ike Batista, não era entendeu? Os mais novos nem... Não Google. Não Google. Grupo X. Grupo X, exatamente. Então, pra mim, era o único jeito de se fazer uma coisa. E é muito louco, porque... eu ouvi coisas em rodadas de captação que, assim, hoje, ok, porque já passou, mas assim, mas você que colocou dinheiro? Eu falei, sim, eu com um sorrisão, com orgulho, né? Que literalmente era todo o dinheiro da minha vida. Eu sempre fui muito consciente com o dinheiro, não sou da gastação nem nada. Então eu sempre economizei. E foi o que me proporcionou ter um caixa. Não é que eu só paguei a primeira versão. As pessoas, quando eu comecei, falaram, mas quanto custa? Falei, cara, o problema não é quanto custa ali o app, o problema é todo o resto do iceberg, quanto custa manter, porque você não vai só fazer, você precisa manter o app. O business, né, que tá virando um business. Exatamente. E aí eu ouvi uma que assim, mas só você colocou dinheiro, né? Só você? Eu falei, então ninguém mais acreditou na sua ideia? Exatamente. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Eu falei assim, então não basta eu ter colocado todo o meu dinheiro aí, assim, não é o suficiente para você ver como eu tô all in. Sim. Não era o suficiente. E aí várias coisas, eu acho que sim, tem um viés de não ter track record, de ser mulher, não adianta, eu não sou né? É uma verdade de não acreditar que você consegue levar para outro nível. E eu via, ao longo desse tempo todo, outros empreendedores captando com PPT. Você fala, cara, eu já fiz, qual que é a diferença? Né? Porque era filho de não sei quem, contato não sei aonde, estudou não sei aonde, tem um track record. O track record é uma das únicas coisas que eu ainda concordo, porque eu me coloco no lugar do investidor e entendo que como né, os caras precisam investir e vislumbrar realmente o maior retorno, ficam mais confortáveis de apostar em alguma coisa feita por alguém que já deu certo. Mas aí não é venture capital, né? Assim, não é capital de risco. Exatamente, não é de risco. Aí você fala, bom, então você vai apostar ou não vai? Aí rolam os FOMOs da vida aí e tal, de que não apostou, né? Mas sabe que hoje, até
adiantando um pouco a narrativa, né? Volta exatamente à questão de narrativa. Ficou um pouco redundante, mas esse é o ponto de que como você conta história, né? Se você, talvez hoje, olhando para trás, esse elemento de como contar a história e para quem contar a história, pesa muito nesses passos iniciais, né? Mais do que, às vezes, até sair fazendo, né? Mas eu concordo com você, mas eu não hoje talvez eu ainda seja míope, assim, para olhar, para ver. É claro que eu vejo várias coisas que eu poderia ter feito diferente, sabe? Mas eu fico fazendo exercício, eu fico caindo em dead ends, assim, sabe? Eu falo, cara, não, mas ia dar no mesmo. Isso aqui... Não sei, talvez com pessoas diferentes, momentos. Hoje eu tenho, assim, não tenho a certeza, mas eu tenho um pouco mais apostaria um pouco mais alto de que eu sairia um pouco melhor ali nos meus pitches, nas minhas relações ali para conseguir investimento, porque realmente o mercado está mais aberto, de novo, tem mais dinheiro, estão olhando para as mulheres fundadoras com a lente certa, que realmente, aquelas histórias de fazer as perguntas, eu passei por isso, e é verdade, não é como você vai crescer, é como você não vai morrer, e a pergunta que a gente quer responder não é como a gente vai morrer, é como a gente vai crescer. Sim. Então, eu acho que tá um pouco mais positivo, assim. E é um exercício que a gente sempre tem que fazer, né? Como contar a história de uma maneira melhor, diferente, ir testando realmente, sabe? Até entrando nesse ponto, até hoje o número de mulheres fundadoras, empreendedoras, não só em fintech, mas de forma geral, a gente vê os números mais baixo. Sim. Muito mais baixo. Lá era menor ainda. Totalmente. Muito menor. A gente fazendo as pesquisas aqui, era muito menor. Eu conhecia 3 só. Eu fui a primeira diretora mulher da BFintech, porque eu entrei numa sala, tinha 50 pessoas e tinha eu e mais 2. Levantei a mão e falei, quero ser a diretora. Vocês têm alguma mulher? Se olharam e falaram, não temos. Falei, então vamos lá. É muito trabalho, hein? Eu falei, não, eu sei, não tem medo de trabalho não, vamos embora. Então, mas é isso, assim, hoje já tem muito mais mulheres, né? Mas realmente, eu conhecia 3 na minha época. E como você vê, porque o ecossistema evoluiu muito em 5 anos. Esse ponto especificamente, você acha que evoluiu no mesmo ritmo? Ou não, é uma conversa mais recente de 2 anos atrás? E também, como foi para você estar nesse ambiente, né? Eu acho que evoluiu bem, eu acho que a gente também está numa época onde não só mulheres estão sendo olhadas, eu acho que todas as diversidades, né? E acho que está se dando a atenção necessária. Talvez tenha que ser um pouco maior e mais rápido, até para compensar, né? Quando a gente fala do estrutural, seja qual for o ismo estrutural, né? Você tem que compensar de alguma forma, e isso vem com velocidade. Então, eu acho que os cheques podem ser maiores, acho que as apostas podem ser maiores, eu acho que... Mas já é um caminho, ficar também falando, podia ser maior, e criticando só, nem é o que eu sou acostumada a fazer. Acho que as mulheres têm... Não medo, mas a história do síndrome do impostor ali, assim, é muito forte. Eu passo por isso o tempo todo e até hoje. E quando eu vejo algumas amigas, não, mas é uma vaga tal, eu falei, mas eu não sei, imagina, eu vou dar um pulo desse. Eu falei, mas ninguém tá pronto. Se você não der esse pulo, alguém vai dar, você tem que estar preparado e sem ter todas as skills que você tem. Então vai que dá. Eu fico sempre tentando empurrar e ouço isso de pessoas também para mim nas minhas próprias situações, sabe? Sim. Então, enfim, acho que tem um longo caminho pela frente e eu hoje entendo o meu papel também nisso, sabe? Acho que na venda, não sei se eu estou atropelando algumas perguntas aí, mas... A ideia é conversar mesmo. Na venda, a gente vai chegar ali na história do dinheiro e tudo mais, mas eu não... Eu já estava bem zerada ali, realmente, todo o meu dinheiro. Depois a gente captou em crowdfunding e tal, já falo disso, mas resumo, eu falei, bom, pego um PR ou não, né? Faço um trabalho de RP legal ou não. E me lembro até hoje, foi a Roberta Figueiredo, trabalhava aqui, virou uma grande amiga, e eu liguei para ela.
Eu falei, faço ou não faço, né? Tipo, não tenho grana para pagar, acho que realmente vou receber o dinheiro, mas tem um grande espaço entre signing, closing, receber e etc. Não queria assumir uma dívida, negociar é fácil, ó, devo, não nego, pago quando for paga e tudo mais. Isso para mim era tranquilo assimilar, mas eu fiquei nessa, né? Vou, não vou, faço ou não faço. E ela falou uma coisa pra mim que eu nunca esqueci, foi o motivo pelo qual eu fiz. Ela falou, se você não fizer por você, faça pelas outras. As mulheres precisam dessa referência e você é uma referência pra muita coisa. É outsider, é isso, é aquilo, é mulher, é gay. Então, tipo, eu tinha muitas coisas pra mostrar. E eu sou, por mais comunicativa e brincalhona e tal, eu sou low profile. Então, nas minhas redes sociais, no meu LinkedIn, eu até tenho muitas conexões, mas falava pouco e tal, me conecto muito, gosto muito do networking, de conhecer gente, etc. Sempre fui muito mais profissional. Meu Instagram tem 300 posts há 10 anos. Eu não sou... Por isso que eu tinha um pouco assim, eu vou me expor. E aí vem junto. O que vem, o que não vem? Então eu tinha um pouco essa dúvida. E a Roberta, muito sábia, falou aquilo, eu acreditei. E foi um game changer, assim. Realmente deu uma exposição muito grande, e eu vi que eu virei referência, que é uma coisa também que a gente precisa para dizer, cara, é possível, e da gente também tá sempre ali provocando VCs, as próprias investidoras anjos, as mulheres também. Tipo, hoje eu sou acessada por várias empreendedoras eu fico super orgulhosa, que a gente ainda sempre fica assim, imagina, o que eu fiz não é nada demais. Não, é sim, e tem um monte de gente olhando e me colocando numa situação, tipo, quero dicas, quero isso, a gente fica mesmo, às vezes, assim, não, o que eu tenho pra falar não é nada demais, e é sim, sabe? Tem valor, e às vezes as pessoas precisam escutar aquelas dicas naquela hora e tudo mais. Eu não tive muito isso, eu não tinha uma referência mulher, primeiro que eu não era do meio, né? Então eu não tinha uma referência mulher nesse ramo, que pudesse me dar essas dicas que hoje eu dou, e vejo no final das ligações assim, tipo, sabe, o semblante, tipo, nossa, você me ajudou muito, muito obrigada e tal. Eu fico, não, conta comigo, e elas me escrevem, eu acho incrível. Então hoje você já incorporou esse papel de referência, porque é uma coisa engraçada até, porque lá atrás, quando a gente entrevistou o Pessoa, ele falou, precisava de exemplo de empreendedores para o pessoal empreender. E agora você está sendo um exemplo de empreendedora para o pessoal empreender. Então você já assumiu esse papel e falou, eu tenho que falar. Eu vesti essa capa aí, e até porque eu acho que a gente também aprende muito, né? Sempre é uma via de mão dupla, né? Então é também bom estar em contato do que novo está sendo criado e tal, mas eu super abraço, abro espaço na minha agenda, dia santo, feriado, final de semana, 8 da manhã, 9 da noite, para sempre poder tá ajudando. E advising também, que é um papel que eu estou seguindo, fiz um curso de advisor, quero ter isso durante a minha carreira ainda, durante um tempo, para poder estar perto e aprender, né? Mas sim. Cara, a gente na conversa, a gente abriu 2 caminhos aqui que eu quero seguir, que um foi de funding, o outro foi de risco. Mas posso voltar nesse? Não, porque tem um ponto muito importante. Eu vejo 40 minutos, já a gente tem muita coisa pra falar. O papo tá muito bom. Vamos embora. Mas aqui é super importante esse ponto que você tá trazendo que é o não da inclusão, e que leva à diversidade. Sim. E que a Dindim viveu realmente um time diverso. Sim, sim. Então, isso que eu vi, assim, e dá a gente trazer exemplos de como a diversidade que você conseguiu montar lá como time criou um diferencial para o business. A gente fala, isso é muito discurso, mas quando ela está na prática, aí muda o negócio. Muda, e eu vou te falar, eu não vejo a história de sucesso que a gente teve acontecendo de forma diferente, sabe? Assim, se tivesse sendo aquele time ali que veio só da mesma universidade ou veio não sei o que, assim, tudo que a gente passou só foi possível porque tinham essas pessoas de diferentes formações e backgrounds e mais mesmos valores, e, sabe? Resiliência e tal. Então, hoje eu não montaria times diferentes do que isso também, e não monto times diferentes.
é fator de sucesso, assim, sem dúvida alguma. Teve algum momento, assim, claro, que você lembra que fala, putz, graças a essa diversidade a gente tá resolvendo esse problema aqui? Cara, foram tantas coisas. Eu acho que a gente teve um fator aí que quase... na hora que a gente tava... Eu já vou casar os dois assuntos. Na hora que a gente tava fundraising, né? Assim, a gente, fiz bootstrapping, e depois chegou a hora, o que a gente vai fazer agora? Abre rodada, não abre? Fomos conversar com venture capitals e ninguém meio que abria a porta. Aí você ouvia essas coisas, só você acreditou, o outro, eu quero investir, mas eu sei que eu vou arrepender, mas não vou dessa vez e tal. Arrependeu, beijo. Mas fizemos o crowdfunding, porque a gente não conseguiu pelas vias. Sim. E existia muito preconceito contra crowdfunding também, imagina. Sim. Na época. Isso tem 3 anos e meio. A nossa rodada foi a maior e mais rápida, e a primeira feita por uma mulher em março de 2018. Só que o ticket maior de um crowdfunding naquela época foi o que a gente fez, foi 600 mil. Hoje os tickets já estão em alguns milhões, rodada, entendeu? Mas, pois e em 13 dias. Então, assim, foi muito legal. E o dinheiro caiu no Neon, na fintech Neon, que não era banco Neon, mas, né, a fintech Neon. E só 5 dias depois foi liquidado. Quando você falou Neon, eu falei, não, será que foi naquela semana? Foi naquela semana. Foi naquela semana e, cara, assim, imagina, né, o fundo garantidor 250 mil só, a gente captou 600, o dinheiro tava todo lá. Bom, o teste do coração estava feito. Não, gente, vocês não estão entendendo. Eu tava no Rio, eu tinha ido correr na lagoa, então ali 7h30 tava lá, endorfina lá em cima e tal, não sei o quê. Fui nadar, nadei um pouquinho, voltei, tinha largado o celular em casa, então assim, cara, até 8h30 da manhã nada pode acontecer, não é mesmo? Nick, chego em casa, meu telefone tá assim, inundado, e eu era diretora da Bfintex, então imagina, foi uma das primeiras vezes que a gente... de fato, apareceu muito na mídia. Eu fiquei ali muito tempo também, e aí fala com o Globo News, e fala com todos os jornais, e fala com os fundadores da Neon. São 2 trabalhos, né? Um trabalho de AB Fintech e um trabalho Total, e depois até falo disso, porque assim, de certa forma era uma maneira de eu aparecer, porque eu era outsider, ninguém me conhece, então esse trabalho de associação foi muito importante, mas... teve um peso muito forte estamos ali nascendo a Dindim, né? Então foi até hoje eu não sei como é que eu fiz isso assim, porque foi um malabares muito grande. Mas foi isso, a gente captou, o dinheiro estava ali e tal, e era uma questão de tempo da gente de fato investir o dinheiro, e eu não fui naquela ganância ali, falando com a Bruna, minha sócia, eu falei, Bru, não investe agora aí não, porque a gente tá abrindo uma conta ali na corretora, não sei o que, espera para matar tudo de uma vez. E aí, enquanto a gente abria a conta, o dinheiro ficou na fintech, né? Então, a minha grande sorte nessa história toda é que eu não apliquei o dinheiro no banco, porque senão ele estaria realmente garantido só pelos 250. Só que até descobri que o focinho de pôr na tomada e tal, sim. Eu cheguei em casa, vi isso, manhê, né? Essa hora, só manhê, né? Manhê, vem aqui, deitei no chão, chorei horrores, falei, não acredito, agora que eu consegui e tal. E no final, não era nada disso, a gente conseguiu de fato recuperar, mas a gente teve ali umas 2 semanas e tal, e assim, não foi exatamente o que algum dos founders, nessa altura éramos 4, né? Eu, Renato, Bruno e Juliano. E a gente falou assim, e agora, né? Então foi também assim, não, vai dar tudo certo, vamos embora, o que a gente pode fazer, isso, aquilo. Então eu remeto mais pelo teamwork ali, o trabalho em grupo, de não deixar a peteca cair, vai dar certo, e a gente vai encontrar outra alternativa, esse negócio não vai morrer aqui, não vai morrer assim e tudo mais, sabe? Eu prefiro lembrar sempre das situações, essa foi uma de milhares, da gente, até, sei lá, alguém querer sair, eu falei, pô, não sai, né? Eu aguento, o que você tá fazendo que tá pegando tanto? Deixa que eu faço, sabe? Aí o outro, não, divide comigo, então deixa que eu faço também, porque você tá pegando aí, espera passar o teu tempo aí, a gente vai... E aí, então assim, esse grupo foi muito determinante, assim, pra gente conseguir chegar, sabe? E nesse processo então você fez bootstrap ali, que dava, risco total.
Depois vocês fizeram o crowdfunding e aí depois vocês já fizeram a saída, ou vocês fizeram mais uma rodada aí? A gente tava com uma rodada aberta, e aí eu resolvi captar fora, porque eu tava meio #chateada, magoada com o Brasil, e foi ótimo, assim, a gente venceu alguns prêmios fora, né? Então, a Bruna, nesse meio tempo, foi estudar em Kellogg, então ela participava de coisas assim. No Brasil a gente participava, fora a gente participava. No Brasil a gente perdia, lá fora a gente ganhava. E eu falei, cara, vamos abrir rodada aí, porque eu acho que os internacionais estão entendendo um pouco melhor do nosso propósito aqui e tal. E é muito louco isso, né? Assim, eu falo português melhor que falo inglês, mas sei lá. Aí a gente ganhou alguns prêmios e tal. Aí a Visa, a gente ganhou um prêmio da Visa aqui no Brasil. Depois a gente foi selecionado para um prêmio da Visa em Paris, Mulheres Empreendedoras. A gente representou Latam e foi. Isso foi dando exposição. Aí numa dessas a gente tava, sei lá, em dezembro, teve o da Visa em junho de 2019 em Paris, e aí na sequência a gente ganhou outro aqui que nos levava pra final em Miami, e a gente acabou abrindo a rodada lá. Então assim, plug and play, investidores internacionais, e qualquer $50 mil, igual a gente às vezes, $50 mil era 300, hoje é sei lá quanto, né? E aí a gente falou, bom, então vamos lá, porque realmente a gente precisa de pouco, a gente dá aquela escalada um pouco mais, e depois a gente vai para um cheque muito maior, né? Então a gente estava nesse meio tempo já com algumas coisas confirmadas, não tínhamos colocado a mão em nada, porque a gente obviamente precisava fechar a rodada. Tinha feito reuniões aqui, reuniões boas com poucos que realmente acreditavam e tal. E eu vou até abrir um parênteses aqui, assim, eu tive uma experiência, acho que a melhor experiência que eu tive, nunca falei isso pra ele, na verdade, nunca tive oportunidade, mas já falei sobre em algumas outras situações, com o Edson da Astela. Sim, Edson Rigonati. Rigonati da Astela, ele foi um dos que eu acredito que o VC deve ser. Talvez não todos, eu entendo, mas o do early stage ali, ou o que tá ali num seed, que tá pedindo um cheque de alguns milhões, a gente entende, deveria entender que, não tá preparado, mas e foi o que ele fez comigo, assim, já entendi, vamos keep in touch, e a gente foi tendo reuniões, que é o que eu acho que é o modus operandi dele ali, ele faz isso, e é genial, a gente descia, eu falei, desce no elevador comigo, só que quando você tá do lado da mesa, do outro lado da mesa, você fica, né, não, você tá aqui, aquela coisa intocável. Sim. A gente sempre pro lado menor, mais fraco, mais vulnerável. Sim. Então, até você chegar a pedir para ele descer no elevador contigo e te acompanhando para conversar mais, você tem, eu, né, pedir, me sentir ali, não, preciso, né? Criou um raporte, e ele foi e tal, e foi dando uns caminhos, assim, ficar aqui, assim, tal. Só que nisso veio de fato a proposta, que a princípio era de investimento, depois foi se desdobrando numa proposta de aquisição. Nisso o mercado já estava muito mais aquecido e aquelas coisas eram alguns milhões de reais para você realmente colocar, mesmo que a gente fosse para um cheque de 6, 10, que era o que a gente estava olhando ali, 2, 3 de dólar, a gente sabia que era um negócio de muito mais dinheiro do que realmente a gente ia ficar pegando 6, 10, 60, né? E não ia, porque os players já estavam muito mais consolidados, o Itaú já tinha entrado com o IT, o PicPay já estava realmente também muito maior e tudo mais, que era a concorrência direta. Hoje, então, a concorrência direta é qualquer indústria que está virando uma fintech, né? Então, acho que foi... vermelho muito rápido. Ficou muito rápido, e a gente também teve essa sacada que você tira o ego daqui e dali, cara. E a gente ficou sabendo muito rápido que não ia se chamar Din-Din, porque não ia dar tempo e eles precisavam lançar, era um pouquinho antes da pandemia. Então, assim, não daria tempo deles comprarem a gente fazer o lançamento que eles já iam fazer. E você fala, puta, meu filho não vai chamar mais Din-Din, vai chamar outra coisa. Na época... tinha um outro nome, obviamente, né? A Newco ali, né? E não vai ser mais verde, vai ser rosa, preta, amarela, enfim, a gente tem várias cores hoje. Isso é um processo de desapego também, mas no final a gente fala, cara, qual que é o propósito? É bancarizar, é oferecer serviços financeiros e não financeiros de forma fácil e tudo mais, de promover a inclusão financeira e social ao mesmo tempo, porque tem a ver, fazer o brasileiro prosperar, né, através disso. Então, cara, assim,
eu posso fazer isso sozinho com pouco dinheiro, daqui a pouco eu corro o risco de ser engolida, beleza e tal, posso ser comprada por outros, ou acredita num grupo do tamanho do Bradesco. Isso realmente fez toda a diferença. A gente fala, cara, vamos despir aqui, né? O que a gente quer? A gente quer isso. Qual é o caminho que está se apresentando? Isso. Então, vamos. E foi muito rápida a nossa decisão, como eu disse, assim. E eu enfatizo muito isso porque a gente vê em trocentos estudos que o maior motivo de se morrerem ali, o Vale da Morte, beleza, às vezes é o produto, às vezes é a falta de funding, mas na maioria das vezes é a falta de alinhamento, briga de sócio e tudo mais. Então, a gente até nessa hora, a gente falou, bom, e se isso não der certo, quanto tempo a gente ainda quer ficar aqui se não levantar? Tá. E a gente foi fazendo exatamente as mesmas respostas, com algumas ressalvas aqui e outras ali, e aí aconteceu a aquisição. E tem uma componente também do time, né? A gente fez uma venda agora, num caso muito parecido. A gente estava em rodada, um player maior se aproximou, e aí você começa a olhar para o time e você fala, cara, cultura bateu, o time está empolgado, o time quer fazer, e tem a parte do risco, né? Todo mundo comprou aquele risco com você, chega uma hora que eu acho que é um pouco disso mesmo, sabe? Eu poderia, tem aquele negócio, eu quero o nome da minha empresa lá na frente, mas, cara, é um negócio bom para todo mundo, né? Não, e assim, além disso, você começa a olhar, você olha para trás. E todas as lições que eu tô falando para vocês aqui, eu falava, peraí, não tenho referência, vou virar um. Não tenho track record, tô comprando meu track record, ele tem preço. Poderia ganhar mais dinheiro lá na frente, poderia vender mais caro, talvez, podia... Só que você está comprando. Então, a gente foi fazendo essas contas e ainda bem. E aí depois ainda veio pandemia. Então, assim, que foi um momento realmente, muita gente morreu, muita gente ficou mais caro porque deu certo, digitalizou e incluiu e tudo mais. Mas a gente foi fazendo essas contas e no final a conta fechou. Entendeu? Sim. De realmente esse pacote ser positivo naquela hora para nós todos, entendeu? E quanto tempo durou, assim, desde que você falou, não, vamos fazer um fundraising novo, até fechei a venda? Foram 11 meses. Porque a gente olha assim, vê notícia, fala, não, fulano, 5 meses depois do Series A, fechou o Series B. 11 meses, assim, vou te falar... Eu olho para trás e falo, meu Deus, também como eu consegui, porque isso a gente até conversa abertamente lá, assim, foi a primeira vez que o banco comprou uma startup. Existe muito aprendizado nisso também, né? Hoje, inclusive, às vezes as pessoas vão fazer saídas antecipadas ou não, me ligam, eu falo, dou dica, falo, olha, coloca isso aqui em contrato, isso aqui tem que ficar previsto, porque os riscos e as chances são... Não tinha, no nosso caso era muito difícil, a aprovação do Bacen, não tinha CAD, a gente não era tão grande e tal, mas aí o Banco Central, mesmo assim, mas cada dia para o empreendedor que passando por uma pandemia, ou não, no caso, passando por uma pandemia, onde o dinheiro secou, aquela história toda e tal, cada dia é um dia menos, assim, eu cortei o meu salário, cortei o salário de um sócio depois, outro sócio depois, falei assim, apertem os cintos, porque pode dar ruim, e sem a certeza de que vai dar certo, porque no final, a gente assinou 1º de setembro e depois 30 de novembro o closing, e enquanto o dinheiro não entrou na conta, você não tá certo ainda, sabe? Exatamente. Então foi ali de novembro de 19 até dezembro de 20. Mas tem algumas coisas que a gente vê em comum aqui no nosso dia a dia. Rodada você só sabe como você abre, nunca sabe como e quando você fecha. É isso. Então você tem que pensar muito bem quando vai dar esse passo, se preparar ao máximo, mas vai ser uma jornada longa, né? E é uma roleta russa, porque você tem que ficar... são tomadas de decisões o tempo inteiro. Então tinha coisas lá, a gente tinha contratos com algumas empresas que a gente não podia renovar. Por conta da venda. Só que se a gente não renovasse e não vendesse, eu não tinha mais contrato, não tinha mais dinheiro para pagar. All-in diário. Você tá o dia inteiro apostando. Todo dia, o tempo todo. Outro dia eu tava comentando, eu falei isso, falei, gente, você tem que ser natural born gambler, entendeu? Porque se você não apostar o tempo todo, não estiver disposto, é porque no final deu tudo certo, mas assim, de novo, as chances são completamente contra. Mas até, acho que voltando até a tua personalidade, a tua história, demonstra que você tem uma abertura ao risco, né? Uma facilidade de viver com risco, talvez da tua formação lá, vivendo com a tua mãe, né? Acho que
acho que de tudo, assim, de personalidade, de formação, e de gostar. Tem que gostar também do frio na barriga. Do vento na cara. Então, e eu gosto, assim. Você dá aquela respirada no final, assim, mas assim, ai, passou assim, próximo, né? Sabe, assim, e eu não ia poder ser piloto de Fórmula 1, de nada assim, não, porque eu ia arriscar o tempo todo, então é melhor não. Eu não esquio muito por conta disso. Mas sabe? ao mesmo tempo, tem um elemento que a gente sempre mede de risco, né, que quem gosta desse vento na cara fica muito avaliando a exposição. Então, você mesmo falou assim, eu era muito contida com dinheiro, você se expunha, mas era comedida nos gastos, porque sabia que a tua natureza se expor, né? É isso, e eu, até hoje, assim, depois, é claro, você fica bem e tudo mais e tal. Eu tava numa reunião com uma amiga minha agora há pouco, e eu assim, não, porque aí o dinheiro aqui, porque não sei o que, ela olhou pra mim assim, tô te entendendo, até eu teria feito isso. Eu falei assim, cara, assim, mas é verdade, psicologicamente demora pra mudar. De repente, eu brinco assim, entre crowdfunding e, aliás, entre o bootstrapping, né, quando meio que acabando o dinheiro, e o crowdfunding, foram, sei lá, 6 meses, e eu tinha R$8 na conta no último mês. Eu não tinha como pagar comida, bebida, não é brincadeira, claro, tem família e tal, não sei o que, no Rio não ia passar, eu não vou vender uma coisa que não ia passar fome, necessidade e tal, mas eu mesma me bancando, eu não tinha mais, voltar para casa dos pais, graças a Deus eu tinha condição ali para fazer isso, que já é um privilégio, reconheço, mas eu me sustentando, eu pagando meu aluguel, meu condomínio, a minha comida, não tinha, e assim, minha mãe ganhou um carro no sorteio, e aí me deu R$10 mil. E aí eu falei, opa, respirei, vamos pra próxima. Daqui 2 meses vai vir outro milagre por aí e eu vou conseguir de novo. E foi assim. Então, assim, demora muito tempo também entre você não ter nada e de repente você tem alguma coisa. E aí, de repente, você liga a chavinha e fala, ai, Prada, Gucci. Não é, nunca fui, não vou ser. Você começa, o vinho melhor você bebe, uma viagenzinha aqui no hotel você já dá um upgrade e tal. Mas assim, não é que você vira, sabe? Ah, não, agora eu sou investidor, o de um monte de startup. Não é. A gente que reconhece aqui o lado de cá também, você olha muito bem, papapá, por que você não investe muito? Eu falei, calma, deixa a minha cabeça acostumar que tem dinheiro ainda, porque eu não acostumei, entendeu? Mas tá muito ligado, a gente sempre remete à questão do lifestyle, né? Já até falamos um pouquinho, mas tem uma virtude, pelo menos, do modelo bootstrapping, né? Que você é muito forjado à resiliência e muito vive a escassez constantemente. Então, te leva a ganhar cascadura relativamente mais rápido. E ser criativo. Isso é criativo, né? Mas tem esses problemas daí depois, que a questão do modelo de funding, que não é o modelo bootstrapping, ele hoje no mercado aquecido, ele é bem aceito por um momento bem curto. Depois senão você não escala. Exatamente. Não adianta, você morre, nem deveria. Eu me gabava em algumas reuniões, falando, não, porque a gente já tem break-even. Eu achava aquilo incrível. O que você está fazendo com break-even? Ninguém nunca falou isso na minha cara. Eu gostaria que tivessem falado. Falei, minha filha, pra quê? Não é um business de break-even. Só que, de novo, a escola tradicional, que você tem que pagar as contas, porque o boleto chega, pessoas dependem de você e etc. Você fala, não, se eu tô pagando as contas, tá tudo bem, entendeu? Mas no modelo de escalabilidade de venture capital, a última coisa que eles querem ouvir é que você tem break-even. Assim, não é uma estrelinha, pelo contrário, dá um menos ali para ela, porque não entendeu o jogo ainda. E de fato, acho que eu não tinha entendido. E você apostou tudo, não só carreira, você apostou patrimônio. Como que isso te impactou, seja para crescimento pessoal, seja, eu abdiquei de coisas, para quem ouvindo a gente, como que isso, não o lado profissional, mas o lado pessoal, como que impacta? Assim, eu sempre fui muito workaholic, porque eu comecei desde cedo, eu gosto muito de trabalhar, então, por esse lado, mas assim, a conta chega, assim, sabe? Eu acho que o grande cuidado que se tem que ter é entender até onde vai, assim, os nossos limites,
de saúde mental mesmo e tudo mais, assim, é fácil falar, o clube das 5 da manhã, malhar não sei quantas vezes, não é, eu falo que assim, Cheetos e quiser me contar, eu vivi a base de Cheetos, não é miojo não, mas Cheetos, eu vivi a base disso, assim, sabe, no final do dia, assim, não ia malhar, eu dormia às 2, acordava às 6, era a minha vida normal, com tesão de fazer, entendeu? Sim, mas sim. não é, eu sim acredito que tem momentos da vida da gente, por exemplo, na minha idade, eu tô com 37, vou fazer 38 daqui a um mês, existe sim um momento da vida da gente que a gente tá ali naquela fase que a gente aposta tudo, que vai Sim. tudo, que tem, pode trabalhar, mas não é aquela coisa, tem que trabalhar 12, 16, 18 horas por dia e tal, não sei o quê. Procurar o equilíbrio. Eu não falo isso de uma posição muito equilibrada. Hoje sim, mas não foi sempre assim. Então, aí você fala, então você tá dizendo que só fazendo tudo muito isso antes? Não, eu tenho plena consciência que daqui a pouco se eu precisar fazer 12 às 18, mesmo estando em teoria financeiramente estável e tal, mas eu vou fazer porque você tem que entregar e em outros momentos você vai saber. Essa busca constante por equilíbrio, sabe? E se tiver 12, 18 horas, tá tudo bem também, contando que você sabe, cara, então uma hora vai parar. Então é isso que eu procuro um pouco trazer, assim, pra minha vida pessoal. Eu quase não levei um relacionamento adiante, que é com quem eu me casei. Então, eu ia fazer esse tipo de escolha, sabe? E Sim. muita terapia. Muita terapia. Essa é uma ótima dica para Essa é empreendedor. É muito verdade. É muito verdade. Assim, A Júlia balançando a cabeça. eu não teria, imagina, não teria. Eu tenho um super rede de apoio de família, do meu relacionamento com a Bruna, dos meus amigos, de redes de empreendedores, como a Confraria do Empreendedor. Então, assim, eu tenho isso, mas nada é isento igual uma terapeuta, alguém realmente te fazendo se entender e tal, entendendo aquilo que você quer, te ajudando a se entender para que você tome as decisões certas e não fique com aquele blur ali, né, que às vezes fica. Então, eu acho que realmente... Mas aqui é um exercício autoconhecimento para puxar o teu eixo, né? Você sempre está buscando a terapia e outros exercícios como esse, de buscar o que é o teu pivô, porque a nossa rotina é muito montanha-russa, né? Você acorda pensando que vai ser um dia de um jeito, o WhatsApp toca às 8 da manhã, desvirtua total, e sempre é bem interessante, acho que quem é empreendedor vai se identificar, você vai dormir e fala, putz, o dia não foi nada a ver o que eu imaginei, e tô esperando que o dia amanhã vai ser de um jeito, e sempre vai ser diferente. Total, né? Total. E uma das coisas também que eu acho que também esse contato com natureza e tal, eu era muito do esporte, morando no Rio, então jogava vôlei, futevôlei, frescobol, não sei o que, vim pra São Paulo, fiquei meio um pouco perdida, assim, e não... Hoje em dia ainda consigo, aqui na Rebouças tem um posto 011 ali, e dá pra jogar alguma coisa ainda e tal, mas acho que aí a outra conexão que eu fiz foi com a natureza, assim, então eu sempre procuro dar umas escapadas, acho que o home office... de certa forma proporcionou um pouco mais isso de pisar na grama, pisar na areia, olhar para o céu e não ver teto, sabe? Acho que isso me deu uma equilibrada também. Acho que durante a negociação eu passei muito tempo nesse tipo de ambiente, assim, foi o que... sabe, me acalmava e dizia, tá tudo bem, assim, o mundo é muito grande, né? Realmente, você olha o marzão, assim, né, e aí olha o céu e fala, cara, você põe as coisas em perspectiva, né? Exatamente, você bota em perspectiva e fala, tá tudo bem, é isso aí, se não der, não deu, vambora e tal. Então essa conexão com a natureza, assim, é engraçado, né? Eu morei no Rio minha vida inteira, assim, respirando natureza, e eu fui me conectar aqui em São Paulo, não necessariamente aqui em São Paulo em si, mas podia ser nos arredores ou na Bahia e tal, mas foi morando aqui, talvez provavelmente pela selva de pedras o tempo todo ali, tipo, te mostrando que, né? E a gente tentando navegar outro mundo, assim, isso foi muito bacana e eu procuro manter isso ainda, sabe, pra mim. E hoje você acha que na cadeira de executiva você tem conseguido ter esse equilíbrio maior? Eu não sei se é uma questão, assim, realmente é fácil falar que... mas eu não sei se é uma questão de estar numa cadeira de executiva. Mas você quer dizer executiva não empreendendo ou executiva tipo auto-executiva? Não empreendendo. Não empreendendo.
Posso dizer que acho que empreender é bem pesado. Acho que os dois lá... bem pesado. Cara, o boleto, quando não é só o seu chegando... É complicado. A gente falou aqui, mas é de nervoso. A gente sabe que o peso da folha. O peso da folha e o peso psicológico da folha também, né? Então, de certa forma, não tem como negar. Acho que qualquer pessoa que ouvir isso vai se identificar realmente é mais estável. Não quer dizer que é mais fácil, mais difícil, melhor, pior. É mais estável. É outro estilo. Outro estilo. Você tem outros tipos de estresse, outros tipos de problemas e tudo mais. Mas, sem dúvida alguma, se o boleto necessariamente não chega para você, é um peso que tem outro aqui, tem. Mas esse aqui... dá para identificar facilmente que é a grande diferença, assim. E até ligado a todas essas reflexões de como encarar o lifestyle, do peso, do risco, você acha que tem idade certa para empreender? Cara, definitivamente acho que não tem, e eu sou uma adicta aí de séries e tudo mais, e a gente fica, e livros, e ouvindo tudo ali que a gente vê, o cara do McDonald's isso, não sei o que, né, aquilo e tal, a gente vê algumas pessoas que começaram realmente mais tarde. Eu sou também uma entusiasta na diversidade, não só na diversidade, mas eu li um termo outro dia que uma agência criou de old diversity, né, então ali o etarismo, aquela coisa. Inclusive eu converso muito disso hoje, procuro me inteirar, porque a gente vai piscar, eu tô com quase 38, vou estar com 45, e eu acho 45 flor da idade ainda, eu acho 57 flor da idade. Então eu acho que na hora que você acumula conhecimento, track record, networking, essas coisas também vêm com a idade. Aliás, elas vêm mais com a idade do que qualquer outra coisa. Então, eu não me surpreenderia se eu tivesse 50 plus, começando do zero, empreendendo de maneira alguma, assim. E admiro e encorajo, assim, quem pode fazer, sabe? Até compartilhando com curiosidade, tem uma pesquisa de Harvard que a idade média dos empreendedores no nosso território digital, ou biotech, é 43 anos. Olha, né? Tá vendo? E eu acho incrível, porque, muito conhecimento, você já não tem... Eu olho para trás e não muito pouco tempo, 5 anos, eu já vejo uma Stephanie diferente, assim, completa, claro, com mais experiência, mas é isso, a experiência, você não repete os erros, e você já viveu muito e já errou muito, né? 43 de idade, né? 80 outro dia. Mas é isso, eu acho que nunca é tarde. E para quem é muito novo? O pessoal ali saindo da faculdade. O que você falaria para as pessoas? Acumula um track record antes ou vai fundo? Eu acho que não tem receita, assim. Tem coisas que você também só sendo muito novo para fazer e para tomar risco, e não adianta. Eu sou uma grande admiradora de pais e mães que empreendem, porque realmente, se você é muito novo, não tem filho, você não tem. É uma carga. É uma carga emocional, é uma carga de responsabilidade, é uma carga financeira. Então, em teoria, isso também tende a vir com o tempo. Então, quando você é jovem, está na faculdade ou saindo, você quase que não tem nada a perder mesmo. E isso é uma falta de carga muito importante, porque eu fui expatriada na Jamaica com 22 anos. Não tinha nada me prendendo, ninguém me prendendo, nada a perder, e eu fui. E hoje eu olho para trás e falei... Vocês vão ver que eu sou muito ligada à minha mãe. Eu falo, como que minha mãe me deixou? Eu já era maior de idade, mas eu falo, cara, você dava um Google em Kingston, era the murder capital of the world, entendeu? Assim, como que ela deixou? Ela super foi comigo no primeiro dia que eu fui pra saber onde eu ia dormir, enfim. Mas eu acho que você tem essa benesse, assim, da juventude leve, que, sabe? E ainda mais agora que tem muita... No lance do empreendedorismo digital, né? Você tem realmente um dinheiro em abundância, pessoas dispostas a investir. Infelizmente, isso ainda é muito forte para as faculdades, universidades, tiers A e tal. Você pega um jovem que seja da periferia, um jovem que seja uma jovem que seja também não teve essa oportunidade, esse privilégio, porque não é nem questão de oportunidade, é questão de privilégio, não vai ter a mesma sorte, a mesma oportunidade, o mesmo dinheiro e tudo mais. Então, acho que tem que ir, mas existe também o lado muito bom que
também, quando eu parei de trabalhar com a minha mãe e fui pro mercado, as duas frases eu ouvia. Não coloquem todos os ovos no mesmo saco, a gente trabalhava junta na mesma coisa. E a outra era, vai aprender com o dinheiro dos outros. O que tem uma super vantagem, e é verdade, assim, hoje estando numa corporação, não que na minha empresa o erro não fosse tolerado, claro que era, mas assim, erra rápido, aprende rápido, bem startup feelings, assim, né? Esse não que eu conhecesse, esse ditado, entendeu? Era da natureza mesmo, galera, vambora, erra rápido, acerta rápido, porque eu não tenho muito dinheiro para colocar nesse erro, né? E as grandes corporações, em teoria, eu acho que elas têm mais que estimular o erro, porque numa hora vem um super acerto que paga a conta, mas é muito bom também aprender com mas me parece que o denominador é essa noção de risco, né? Cada um conseguir fazer essa avaliação, seja individual, seja de momento de vida, quanto você está exposto a risco e como atenuar isso, né? Então, seja com o dinheiro dos outros, bootstrapping é muito usar fornecedor, muito o cliente antecipar pagamentos, e daí você vai vendo formas criativas de não colocar o seu próprio dinheiro e ganhar sustentação para o negócio o quanto antes, né? Sim, total. E de novo, não tem certo e errado, aquilo que cabe para você naquele momento, escolher uma coisa, não quer, vai para outra. A gente também existe muito medo de mudar, né? Eu tive medo de mudar de uma profissão para outra, não consegui e fui empreender. E deu certo. Mas várias situações deram errado no meio do caminho também, né? Enfim. Nessa jornada toda, que você acha que foi o momento mais marcante para você? Ou os momentos, não precisa ser só um. Cara, assim, vou de trás para frente para deixar o óbvio logo de largada, mas a venda, sem dúvida alguma, foi um momento alto, assim, a história da assinatura, assim, eu assinei, sabe o Zuckerberg dando F5 ali? No filme, no filme, Social Network. Exatamente, ele querendo ver se a namorada tinha entrado e tal, e nunca entrou. Eu pegava meu telefone e ficava, dando refresh, assim, pra ver se o contrato entrava, e eu assinei com a ponta do meu dedo num quarto escuro na Bahia, assim, no meio da pandemia. E esse momento foi muito, muito diferentão, porque, né, a menininha que sonhava executivo e tal, quando eu sonhei vender a minha empresa, imaginava o quê? Escritório, na Faria Lima, todo mundo ali e tal, e, cara, eu tava deitada, matando mosquito, assim, e assinando com o dedo no iPhone, entendeu? Então, foi curioso, mas é um momento, e é óbvio, no dia seguinte estourei uma chamba. No closing, a gente foi super almoçar depois, aí foi lá com uma caneta, que eu super ganhei de presente e tal, já foi na Faria Lima e tudo mais. Cara, é muito engraçado que ontem a gente falou com o Roberto, a gente perguntou exatamente a mesma coisa. Qual foi o momento mais marcante? Ele falou, na venda da minha empresa, porque tava todo mundo na mesma sala, assinando junto. Eu até falei, mas nesse momento de pandemia a gente fez a venda, cada um no seu celular aqui, e agora você contando. Mas a emoção ainda é uma emoção. Cara, e assim, cada um num canto. Eu na Bahia, o Renato em Mogi, a Bruna em Chicago, cada um num fuso, e a gente se ligava, e minha mulher tava dormindo do meu lado, eu não podia gritar. Cara, não vou. Tive que dar uma segurada. Mas, cara, isso não tem como não ser o maior momento, assim, mas um dos. Eu acho que no crowdfunding também, eu lembro também, eu tava em Chicago, trancada num quarto sozinha, porque eu tava trabalhando, mas eu tava sozinha, e foi quando bateu os 600 mil, sabe? Foi quando de fato a gente chegou no que a gente tava pedindo, e eu não tinha ninguém comemorar, sabe? Eu falei, putz, mas foi muito bacana também, porque ninguém me conhecia, você faz um vídeo ali de, 3, 4 minutos, fala do seu sonho, e tinha de bombeiro, investindo 5 mil reais, a professora, a ex-bancária, a ex-ministro, no pacote de 46 pessoas que compraram um sonho comigo, entendeu? Então isso é muito forte, né? Isso foi muito bacana também.
o lance do dinheiro meio que preso, quase preso, não foi preso, foi difícil. É um equilíbrio de momentos bons com momentos difíceis, assim. A Ju, que era do Uber e do Venmo Me e tal, ela acabou saindo no meio do caminho, e a saída dela foi muito, muito difícil também, porque era ali meu braço direito, junto com o Renato e tal, operações. Mas passar e tipo, conseguir fazer essa saída de forma muito leve, muito tranquila, com uma pessoa de boa índole do outro lado, daqui também. E ele falou, não tinha acordo de acionista, não tinha. Tinha até um ensaio mas na correria você meio que não faz, né? Sim. E grande amiga até hoje. Hoje mandei uma mensagem pra ela, vai ter a Adele em Londres, vamos! Ela, vamos! Mas foi muito difícil conseguir passar por isso também. Foi um momento. Então são sempre ligados ali, nunca ligado ao produto, nunca ligado a, assim, a assinatura de um contrato importante mas assim, né? Mas na vida em geral, tirando ali a Dindim, acho que teve isso, assim, a mudança pra Jamaica, né, assim, de novo, arriscar, largar 3 meses, como consultoria, acabei ficando 2 anos. A minha vida é antes e depois da Jamaica, em vários sentidos. Eu brinco que ali foi uma preparação para eu ser CEO, assim, sabe? Não só ali, mas como no ramo, né, que era home internacional, então era uma business unit, eu tinha que olhar tudo. O fato de você ter que conhecer de tudo e cobrar tudo de todo mundo e saber fazer, etc., de certa forma é um CEO on the making, né? Então aquilo foi muita escola para mim também, em vários sentidos. Acho que foi meu primeiro grande contato com a diversidade, a escalabilidade. Eu entrei, nós éramos 8 operações, eu saí, éramos 22 ilhas fazendo aquilo tudo, M&A e tal. Porque não existiam os termos e não eram aplicados para uma empresa de telefonia, mas era starting up e scaling up, né? E, claro, profissionalmente também, trabalhando com a minha mãe, que foi do zero a muita coisa, que eu tenho muito orgulho ali, e começando a faculdade, antes de começar, no meio e tudo mais. Então, são alguns pontos altos, assim, da minha vida, e pessoalmente falando, meu casamento. E pra gente finalizar, o que a Stephanie de hoje falaria pra Stephanie lá do começo da Dindim? Pois essa aí que eu não me preparei muito. Mas sei lá se é clichê falar vai que dá, sabe? Eu acho que o frio no final do dia, a bola de cristal, pô, se soubesse, não teria tanta graça, é verdade. Assim, você passa, é o que te faz crescer e tudo mais. Mas... A gente tá rindo aqui porque... isso? É isso. A gente tá conversando no começo, né? Quem tá assistindo vai continuar assistindo, ver todos. E as respostas... As respostas, elas acabam convergindo. É muito engraçado isso. Eu não sei se é a resposta, tipo, as pessoas falam, eu já, por mais low profile que seja ali no Instagram da vida, um dia brincando, bebendo, eu abri uma caixinha de perguntas assim, e falei, vamos lá, né, vamos brincar disso aqui. Aí as pessoas perguntaram, você sabia que ia chegar lá? Aí eu falei, cara, lá é muito subjetivo, né? O que é lá? Eu não tô lá ainda. E voltando à história, eu espero, cara, com 80 e vral ainda tá rock and rolling, entendeu? Mas, assim, esse lá é muito subjetivo, a gente não sabe quando que é lá, mas... O que eu fiz, de novo, para não me boicotar e não achar que não é nada demais o que eu fiz, cada dia mais eu tomo consciência, e as pessoas se despirem, pararem, sei lá, num LinkedIn, te mandar um inbox, dizer, putz, que legal, me inspirei. Seja quando eu saí do armário também, eu via grandes executivas, mulheres em empresas tradicionais ou em startups dizendo, putz, eu nunca fiz isso. Obrigado por me inspirar, talvez eu faça, acabei de fazer, algumas pessoas sabem e tal. Então, eu estou
num gerúndio aí, tomando consciência da importância de tudo que eu consegui conquistar até agora. Eu já ia falar do que foi feito. Não, do que eu fiz. É claro, o grupo de fundadores, etc. Mas na minha história, no que eu fiz na física, na jurídica e tal, é um certo lá, né? Então, esse lá eu já cheguei realmente, eu sabia, não tinha a menor ideia. Era o tempo todo achando que ia dar errado. Desistiu, eu pensava dia sim, outro não. É uma montanha russa, recebe um não de um VC, de repente você recebe um e-mail dizendo, eu quero conhecer vocês. E aquilo não dá em nada. É a mesma coisa, assim, um prêmio, não paga boleto, mas respira de novo e vai que dá, entendeu? Então, assim, é porque a gente quer, não pode achar que não dá, porque senão não vai dar mesmo, e tem que acreditar, sabe? E não pode ter medo do fracasso. Eu ainda tenho, sabe? Aí você fala, putz, que bom que deu, porque se não tivesse dado, eu ia ser taxada como, entendeu? Então, é tentar desconstruir isso também um pouco, mas vai que dá, é um bom... Muito bom, muito bom. É um bom incentivo para Stephanie lá de trás. Pô, sensacional. Tem alguma coisa que você queira falar para quem tá assistindo? É verdade. Eu já tava esquecendo, bem lembrado. Boa. Tem alguém que você quer chamar para sentar nessa cadeira e contar a história? Olha, eu acho que tem uma pessoa, eu não os conheço pessoalmente, mas conheço um pedaço da história e sou uma entusiasta, assim, do que está sendo feito. Porque eu acho que a gente tem alguns problemas no Brasil, acho que a inclusão financeira é um deles, não acabou, acho que ainda tem muito desafio para ser feito. Acho que educação é um outro ponto. Eu queria conhecer mais pessoas ligadas a isso, assim, inclusive mais mulheres, ou mulheres empreendedoras de uma forma geral. Até, obviamente, tenho contato com umas, mais segurança também, né? Eu acho que a gente estar numa cidade, num país seguro, de nada adianta, né? Você tá fazendo isso, de repente, a vida que é um pulo, acabar com alguma coisa que, de fato, tirou a sua vida. E os meninos da Gabriel, eu tenho acompanhado ali um pouco de perto e tal, e vendo o que eles estão fazendo. O Otávio, o Eric, são pessoas que eu acho que vale a pena ouvir. Eu acho que eles estão em alguns lados, né? Estão em rodadas ainda de captações fortes, captaram uma boa grana ali. Mas acho que o propósito ali do que eles estão fazendo na área de segurança, você vê pouco, né? Então, pelo menos eu conheço poucas, não sei nem como chamam as security tags, não sei como é que mas eu acho que vale um papo com eles, que tem feito um trabalho legal e tem uma visão de mundo bacana também. Pô, legal. Então a gente vai atrás. Não me julguem de não ter falado uma mulher, hein, gente? Pelo amor de Deus. A gente vai cada vez mais... Acho importante esse tipo de situação também, pra gente, de fato, cada vez mais conhecer. Claro que eu conheço e tudo mais, que seriam dignas disso também, mas que eu tenho proximidade pra indicar, pelo menos conheço um pouco. Acho que é isso. Legal. Poxa, super obrigado. Que bom. Foi ótimo bate-papo mesmo. Se tivesse um vinhozinho aqui, água a gente vai, depois a gente vai fazer um bate-papo, a gente vai providenciar no próximo vinho, então. Combinado. Pessoal, por hoje é isso. Sigam a Stephanie lá no LinkedIn. Continue acompanhando aqui os nossos vídeos, lembrando que essa entrevista ela faz parte de um projeto chamado Venture, onde a gente procura contar um pouco a história do empreendedorismo digital brasileiro a partir do olhar de quem estava dentro e as histórias vívidas ali do dia a dia. Então, Stephanie, mais uma vez, muito obrigado por participar disso e topar vir aqui e contar tão abertamente a sua história. Obrigado a vocês, espero ter outros laços para chegar e voltar aqui para contar, mas obrigado de novo. Eu acho muito importante isso que vocês estão fazendo, porque é muito confortante, justo porque empreender é tão solitário, que quando a gente ouve histórias assim, vê que dificuldade, ou lê livros e tal, você vê que, cara, tá bom, não sou só eu, tipo assim, ninguém apontou pra mim e disse, liga, todo mundo enfrenta. Isso torna o caminho, ainda que solitário, você fala que tá tudo bem, né? Então, acho importante dividir as histórias, acompanho aí vocês também com as outras. Que bom.
Keep. Mantenham isso mesmo. Então vocês ouviram, né? Eu não sou eu que tô falando, a Stephanie acompanha a gente. Por hoje é isso. Mais uma vez, obrigado, Stephanie. Dani, obrigado mais uma vez. E continua o exemplo que você é. Ah, que bom. E vamos construindo mais juntos. Que bom, que bom. Obrigadão. Comigo, nós. Valeu.